Olá pessoal, aqui é Renata Arruda, aluna do curso de Medicina Veterinária do IFPB Campos Souza. Hoje vamos falar sobre a semiologia do recém-nascido de companhia. Este é um assunto abordado na disciplina de Neonatologia Veterinária de Pequenos Animais, que está sendo ministrada pela professora Ana Lucélia de Araújo. Como todo exame clínico, devemos começar primeiramente pela identificação do paciente e em seguida pela anamnese. Uma anamnese bem feita, é indispensável para a obtenção da história clínica completa, investigando-se assim os diversos aspectos reprodutivos, gestacionais, a respeito do parto, da ninhada e particularmente do recém-nascido. A história clínica associada ao exame físico do neonato é capaz de direcionar o clínico de pequenos animais às possibilidades diagnósticas. Devemos abordar um pouco sobre a história dos pais. Então, o que devemos saber sobre os progenitores? É necessário colher algumas informações a respeito dos pais, tais como a origem, eles podem vir de canil, gatil, ou sejam animais de companhia, raça, idade e tamanho, pois podem provocar problemas na gestação. Raças como as braquicefálicas podem apresentar distocias, onde geralmente são encaminhadas à cesariana. Fêmeas muito jovens tendem a distocias e as mais velhas são menos prolíferas e férteis. Os machos muito grandes em relação à fêmea podem gerar fetos grandes, levando também a distocias. A saúde dos pais vai influenciar muito em diversos segmentos, como na fertilidade e fecundidade, gestação, lactação e também no bem-estar dos neonatos. Por isso, se faz necessário investigar seu histórico de doenças anteriores, como hipotireoidismo, diabetes, fraturas pélvicas, tumores, doenças infectocontagiosas, virais, que podem afetar o desenvolvimento do feto ou transmitir para eles durante a gestação. Deve-se investigar também se houve histórico de aborto anteriormente, se teve partos distóxicos, agalactia, mastite, malformações, pois esses fatores podem aumentar o risco de complicações em gestações futuras. É necessário abordar também os problemas hereditários, alterações congênitas, malformações e aspectos comportamentais. Vamos falar do que deve ser questionado sobre a fêmea durante a gestação. É preciso abordar as informações pertinentes à gestação, por se tratar de uma fase determinante para a saúde neonatal. Uma dessas informações são a respeito da nutrição da fêmea gestante, que versa no fornecimento de dieta equilibrada e de boa qualidade durante a gestação, minimizando assim a necessidade de suplementações minerais, proteicas ou até mesmo energéticas. Outra coisa que devemos ficar em alerta é a utilização de fármacos. Esta deve ser com muita cautela, pois, como já vimos em aula anterior, o uso de certos fármacos e no momento errado pode causar efeito teratogênico, embrioletalidade e a toxicidade fetal. O histórico de vacinação e vermifugação é fundamental, assim como vaciná-las previamente à gestação, no caso 3 meses antes do proestro, para que os filhotes adquiram assim imunidade vinda da mãe. É de fundamental importância, pois há muitos relatos de morte neonatal a partir de 2 semanas de idade, em que o recém-nascido adquiriu infecções e verminoses, ocorrendo transmissão transplacentária e ou galactogênica. Outro fator a ser questionado é se a fêmea se expôs a ambientes contaminados ou a animais infectados durante a gestação, pois pode haver contato de doenças bacterianas, virais, infecciosas, acarretando em abortos. Enfim, é de extrema importância fazer o acompanhamento gestacional, com também realização de exames pré-natais, assim como em humanos, como a ultrassonografia, exame radiográfico, exames laboratoriais, auscultações dos batimentos dos fetos e assim considerar a viabilidade dos fetos, fazendo a identificação de algum problema e assim dar assistência adequada antes e durante o parto, seja ele natural ou de forma cesárea.
Sobre o parto, o que devemos saber? O parto representa um momento crucial na vida do filhote pela transição abrupta do meio extrauterino, que é líquido e com temperatura estável, para um ambiente extrauterino, que é totalmente o contrário, que é seco e a temperatura altamente variável, que exigirá uma série de adaptações fisiológicas. Por isso, os aspectos pertinentes ao parto devem ser abordados, tais como número de gestações e abortos anteriores, número de filhotes nascidos vivos abaixo de peso adequado para a raça, natimortos e tipo de parto, se foi utóxico ou distóxico, se precisou realizar alguma manobra durante o parto. A duração, ordem de nascimento dos filhotes. É aqui, se possível, identificar os filhotes com fitinhas, de cores diferentes e de preferência por ordem alfabética. Tempo de ruptura das membranas fetais e apresentação do filhote. Isso vai auxiliar o clínico na formação de um plano diagnóstico, pois grande parte das afecções neonatais é oriunda do parto ou do pós-parto imediato. Veremos agora alguns aspectos relacionados ao ambiente em que o neonato vive. As afecções ou mortes neonatais estão relacionadas com causas ambientais. Por isso, é necessário questionar sobre temperatura ambiente, a maternidade, o local onde a mesma é colocada, a higiene e as situações de estresse às quais o neonato é submetido. Quanto ao local de parto, é necessário saber se os neonatos nascerem em uma maternidade anteriormente preparada, onde a fêmea foi colocada previamente ao parto para que pudesse se acostumar àquele ambiente e não mudasse os filhotes de lugar, pois pode ocasionar em algum trauma nos mesmos, pois durante essa transição, essa mudança de lugar, ela pode machucar o seu filhote. O tamanho da maternidade deve ser de acordo também com o tamanho da mãe, pois pode também acontecer acidentes como a mãe esmagar os filhotes se a caixa de maternidade for pequena, e quando for grande demais, algum filhote pode ficar muito afastado da mãe e sofrer com hipotermia ou hipoglicemia por não mamar adequadamente. Quanto à higienização do local onde o neonato vive, é importante perguntar sobre a utilização de produtos de limpeza e desinfecção, o material de forração da caixa de maternidade e sua periodicidade de troca, para que não se tornem focos de sujeira e de infecção do recém-nascido. A temperatura e a umidade no local em que o neonato vive são importantíssimos, pois, quando inadequados, são responsáveis pela ocorrência de hipotermia ou hipertermia, além de favorecerem o aparecimento de doenças respiratórias. Se for possível e necessário, utilizar umidificadores de ar ou aquecedores no ambiente em que a ninhada se encontra para mantê-los normotérmicos. O ambiente neonatal também deve ser ventilado, exposto ao sol por curtos períodos de tempo e localizado longe de ruídos fortes, que possam ocasionar estresse e ansiedade tanto da mãe quanto dos filhotes, o que pode influenciar na amamentação. Separei então aqui alguns questionamentos de extrema importância, no qual poderá nos levar a elucidarmos alguns problemas. Houve ingestão de colostro? É de suma importância ter essa informação, pois a passagem de imunoglobulinas pela via transplacentária corresponde a 25% na espécie felina e 5 a 10% no cão, sendo fundamental a ingestão do colostro para a transferência da imunidade passiva. O período máximo de absorção das imunoglobulinas no cão e no gato corresponde às primeiras 12 horas de vida. A não ingestão ou falha na absorção do colostro resulta em imunodeficiência neonatal e predispõe a diversas infecções. Caso não tenha ocorrido a ingestão do colostro, deve ser providenciada ao neonato uma fonte de imunoglobulinas, como soro hiperimune ou plasma de um animal adulto saudável e vacinado. Houve contato com outros animais além da mãe e dos outros filhotes da ninhada? Algumas vezes, filhotes de diferentes ninhadas são agrupados em criatórios, não sendo essa uma prática adequada,
O contato dos recém-nascidos com filhotes com mais idade ou adultos pode ocasionar traumas, infecções e disseminação de doenças como as virais. Abordaremos então o exame físico geral do neonato e da mãe. Ao examinar o neonato, são necessários alguns cuidados, pois toda manipulação deve ser feita de maneira delicada e lenta, devido à imaturidade e à fragilidade do paciente. O equipamento que utilizamos para o exame deve incluir termômetro pequeno, lanterna, balança com escala em gramas, estetoscópio neonatal, medidor de glicemia, mesa de exame com superfície aquecida, agulhas e seringas de insulina, para caso houver a necessidade de coleta de material para exames complementares. É necessário examinar não somente o recém-nascido, bem como toda a ninhada e também a mãe. Contudo, nem sempre isso é possível, com exceção, é claro, daqueles filhotes que nascem através de cesariana em um ambiente hospitalar. Além da análise dos parâmetros fisiológicos gerais, o exame físico materno deve abordar o exame das mamas, mamilos e, se necessário, da secreção láctea, a fim de detectar qualquer anormalidade que possa dificultar a amamentação do neonato e sua debilidade geral. A avaliação do estado uterino por palpação abdominal e observação do fluxo vaginal é importante para a identificação de metrites pós-puerperais, as quais podem propiciar a secreção de toxinas pelo leite, que pode levar à síndrome do leite tóxico. O estado nutricional materno deve ser apropriado à manutenção da lactação e, por esse motivo, também deve ser avaliado. Portanto, o estado clínico materno está direta ou indiretamente relacionado com as principais afecções neonatais. Muitas vezes, elas vêm da mãe. Ao examinar a ninhada, deve-se examinar se os filhotes dormem juntos e agrupados, se existe algum filhote isolado do restante da ninhada e provavelmente hipotérmico, se os filhotes encontram-se inquietos e com sinais de desconforto, com gemidos de dor, mesmo após a amamentação e estando aquecidos, se a mãe os protege, deitando-se sobre eles e manifestando irritação quando nos aproximamos, se a postura dos neonatos durante a amamentação é adequada, se eles conseguem manter o equilíbrio e procuram e sugam os mamilos com vigor, se algum filhote mais fraco é retirado da mamada por seus irmãos. Na inspeção, vamos realizar a avaliação da condição corporal, do nível de consciência, da postura, da locomoção e do padrão respiratório do neonato. Isso tudo deve ser avaliado antes de qualquer manipulação, uma vez que esses parâmetros geralmente são alterados após o toque. Primeiramente, é preciso observar o neonato por completo, avaliando suas proporções corporais, se a cabeça é grande em relação ao corpo, se os membros são curtos em relação ao corpo e se o abdômen está abaulado ou não. A inspeção, como primeiro meio semiológico, utilizado pelo clínico, viabiliza a identificação de defeitos congênitos ou genéticos, comuns que não devem passar despercebidos, tais como alterações nas proporções corpóreas, um exemplo é a anasarca congênita, alterações em cabeça, olhos, orelhas e cavidade oral, etc. O exame físico geral do neonato inclui a avaliação dos reflexos do endireitamento, da procura e da sucção, entre outros. É de suma importância avaliar alguns parâmetros como o peso corporal. Este é um dos mais importantes a serem avaliados, pois a perda ou falha em ganhar peso é o primeiro indício de afecção neonatal. O neonato deve ser pesado em balança com escala em gramas, como já foi falado anteriormente, ao nascimento, assim que nasce, 12 horas após e diariamente, até que complete 15 dias de idade. A hidratação e coloração das mucosas, que o grau de desidratação pode ser avaliado a partir da umidade das mucosas ou ao observar a coloração da urina. Em recém-nascidos, a urina normal é muito diluída pela menor capacidade de concentração urinária dos túbulos renais.
Desse modo, qualquer alteração em sua cor já sugere desidratação. As frequências cardíaca e respiratória. A frequência cardíaca durante a primeira e segunda semanas de vida varia em torno de 210 a 220 batimentos por minuto. A frequência diminui gradualmente, apresentando-se próxima à do adulto ao redor da 7ª a 8ª semana de vida. As frequências respiratórias iniciais do neonato são mais altas que nos adultos, sendo inferiores o volume e a ventilação por minuto. No primeiro dia de vida, a frequência respiratória em recém-nascidos varia entre 10 a 18 movimentos por minuto e 16 a 32 na primeira semana de idade. A temperatura é outro parâmetro. Os filhotes são considerados animais percilotérmicos, pois, diante da imaturidade de seu sistema termorregulador, não conseguem manter a temperatura corporal dentro dos limites adequados. Dependendo, portanto, da variação da temperatura do ambiente, eles são incapazes de regular a temperatura nas 4 primeiras semanas de vida. Você já ouviu falar sobre Score-Apgar? Bom, vamos falar um pouco sobre ele. Então, o que é Score-Apgar? É um método empregado para quantificar a vitalidade do recém-nascido. Ele orienta e oferece informações sobre a efetividade das manobras de reanimação nas avaliações efetuadas de tais procedimentos no neonato, embora não deva ser utilizado para decidir como e quando atuar. Ao nascimento, o Score avalia a eficácia das medidas da reanimação no primeiro minuto do nascimento, 5 a 60 minutos após. O Score tem como base a frequência cardíaca, frequência respiratória, frequência e esforço respiratório e vocalização, tônus muscular, irritabilidade reflexa, coloração das mucosas. A cada um desses aspectos são atribuídas notas de 0 a 2, sendo o somatório a pontuação do score de 0 a 10. Na espécie canina, valores do score ao nascimento entre 7 a 10 são considerados ideais. Entre 4 e 6 indicam asfixia e de 0 a 3 baixa viabilidade neonatal. O neonato vigoroso ao nascimento, independente do tipo de parto, deve apresentar esforço respiratório espontâneo e adequado, bom tônus muscular, frequência cardíaca superior a 180 batimentos e mucosas de coloração avermelhada. É importante aqui frisar que o Score-Apgar não deve ser utilizado para se determinar o início da reanimação neonatal, nem mesmo para a tomada de decisões com relação à escolha dos procedimentos, mas para avaliar a resposta do neonato às manobras realizadas. E com relação ao comportamento e nível de consciência? O neonato é capaz de responder à dor, ao odor e ao toque, sendo esses sentidos presentes ao nascimento, pois vai assegurar o seu acesso ao calor e à alimentação. Seu primeiro reflexo é o termotropismo positivo, que garante o estabelecimento do vínculo com a mãe e seus irmãos de ninhada, e a manutenção de sua temperatura corporal. Outros reflexos, como o reflexo de sucção, de endireitamento, que é o posicionamento corporal, e procura, também presentes ao nascimento, devem ser prontamente avaliados pelo clínico. No exame físico específico do recém-nascido, vamos avaliar por partes. Primeiro, cabeça e pescoço, seguindo uma lógica, começando pelos olhos, a abertura das pálpebras, seguido das narinas, se há obstrução, estenose, corrimento, o formato dela, a boca, se há anormalidade na língua, se há fenda palatina, má oclusão, na orelha, se já houve abertura das orelhas, fontanela, observação de linfonodos e glândulas salivares, alguns reflexos como os da ameaça, reflexo pupilar e luz, tônus mandibular, reflexo de deglutição. Depois passamos para os membros torácicos e tórax, realizar inspeção, flexão e extensão das articulações, com formação torácica, padrão respiratório, frequência cardíaca, padrão respiratório, frequência respiratória e evidências de dispneia, palpação de costelas, externo e coluna, auscultação cardiopulmonar, verificar ritmos, sons anormais, cardíacos e respiratórios,
E por último, avaliamos o abdômen e membros pélvicos. Inspeção do tamanho, coloração da pele, a cicatriz umbilical, região anogenital, perineal e genitália externa e conformação da cauda, palpação do estômago, rins e bexiga, inspeção, palpação e flexão e extensão das articulações.